Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Assim como o nosso pulmão necessita do oxigênio, assim como o nosso cérebro necessita de ser oxigenado, assim como todas as nossas células necessitam do circuito sanguíneo, nós, como filhos de Deus, que nos criou a sua imagem, nos deu a sua santidade, a sua amizade, nós precisamos exatamente responder a este Deus com a santidade que Ele exige de nós, que Ele nos pede, abrindo-nos inteiramente à ação deste Espírito, deixando que Ele nos conduza, deixando que Ele nos movimente, que Ele nos leve onde Ele nos quer, para dar frutos, para a edificação dos nossos irmãos, para a alegria dos nossos irmãos, para que possamos testemunhar que este Deus maravilhoso nos ama e que nós fazemos essas experiências, que temos consciência deste amor, porque é real este amor, é verdadeiro, e todos podemos ver o quanto Deus nos ama através de toda criatura que nos cerca e a nós estende as mãos nos oferecendo vida, nos oferecendo tudo aquilo que nos é salutar e necessário. Por isso, a primeira oração que devemos fazer ao amanhecer é pedir o Espírito Santo Paráclito, aquele que nos dá a coragem, aquele que nos dá força, aquele que nos capacita para toda boa obra e é aquele que conosco não nos deixa enfraquecer diante das batalhas do dia a dia. É sempre pedir o Espírito Santo quando acordamos e quando deitamos. Pedir o Espírito Santo que nos leva a ter um coração contrito, humilhado, um coração penitente, para reconhecer que durante todo o dia que nós atravessamos não foi possível passar estes dias sem o mínimo pecado, pensamentos de omissão, pecado de omissão, por exemplo, pecado de pensamentos ruins, negativos, de julgamento, de condenação, muitas vezes de raiva, de antipatia das pessoas. E dessa forma nosso dia passa. Enfrentamos as situações de cada dia sem sabermos o que nos acontecerá, mas avançamos em cada dia no tempo, vestido com a armadura do cristão, revestido da graça de Deus, tendo na cabeça o capacete da salvação, tendo no braço o escudo, para que os dardos do inimigo não atinjam o nosso coração. Temos nas nossas mãos, na nossa mão, uma espada, o gládio, que é a palavra de Deus, viva e eficaz. Temos na cintura o cinto da verdade, vestimos
a roupagem que é a roupa da pureza, da castidade. Temos nos pés o calçado de prontidão para que estejamos sempre prontos para a batalha. E eu digo que além de vestirmos essa armadura do cristão, nós temos também todos os nossos sentidos em funcionamento, mas em funcionamento de atividade santa, de cuidado, de vigília como uma atalaia que sempre está em cima das muralhas que cercam a cidade, andando vigilante, olhando em todos os horizontes se o inimigo pode estar sorrateiramente aproximando, para gritar alerta a toda a sua cidadezinha cercada. E assim nós devemos proceder também, sermos sentinelas, sermos atalaia, sermos vigilantes, assim como Jesus nos pede, porque ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. E para isso nós precisamos contar o tempo todo com Deus, na nossa simplicidade, na nossa pequenez, saber ser pequeno, saber-nos dependentes totais de Deus, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua graça redentora. Por isso, hoje, nesse dia que amanhece, deve ser um dia de alegria, assim como a palavra de Deus fala no dia 7º da semana, que é o primeiro da semana, o domingo. Que esse dia não é dia de tristeza, mas é um dia de alegria, porque a alegria do Senhor tem que ser a nossa alegria. E Deus é feliz conosco, embora muitos o contrariam, mas Ele sabe e conhece os corações, e sabe quanto muitas almas o amam, o adoram. Ele sabe que muitos anseiam, têm sede dele, têm sede do céu. E com isso nós vamos navegando, nós vamos caminhando neste mundo tenebroso. Muitas vezes sem lugar, muitas vezes nós ficamos como que perdidos porque não temos o apoio suficiente. As pessoas estão literalmente perdidas, sem bússola, estão sem norte, estão desnorteadas muitas vezes, estão amedrontadas com tudo aquilo que globalmente falando está acontecendo. As pessoas estão em pânico consequente do corre-corre, da ansiedade e do acúmulo de compromisso. E nós devemos cada vez mais pedir ao Senhor que pelo Espírito Santo a nossa fé aumente, a nossa fé progrida, multiplique, para que nós não tenhamos medo absolutamente de nada. Assim como Deus em várias passagens diz, não tenhais medo, não tenham medo. E creio que idem o Pai, e por isso que Ele nos dá o Espírito Santo, porque Ele é o protagonista da coragem, Ele é o protagonista da alegria, é o protagonista da vida, mas de uma vida diferente, diferenciada, uma vida de paz interior, uma vida em que buscamos unicamente os valores éticos, morais e religiosos, principalmente. Uma alegria e uma paz interior de sabermos
que estamos em paz com aquele que nos criou, com aquele que nos salvou, com aquele que nos santifica, que estamos em paz conosco mesmo, porque nós recebemos esse amor de Deus pelo Espírito Santo e somos a Ele grato. E a gratidão que nos leva não apenas a sentir, mas a exercitar por Deus como resposta a tudo que Ele nos dá, é exatamente essa: é obedecendo na íntegra seus mandamentos, é obedecendo na íntegra os seus estatutos, os seus pedidos, os seus reclames, porque Ele sabe que quando fugimos das suas exigências, quando nós fugimos das suas ordens, nós estamos fadados à morte, a morte eterna, que é a pior das mortes. Não é a primeira morte que é a pior, mas é a segunda morte, quando a morte é eterna. E somos nós que escolhemos que tipo de morte nós queremos. É nós que fazemos as escolhas. E essa escolha é feita exatamente pelo nosso testemunho. E o nosso testemunho não precisa de microfone. Não precisamos de microfone para testemunhar, de forma alguma. Quando precisarmos, podemos usá-lo, mas o verdadeiro testemunho é aquele que damos no silêncio do dia a dia, onde todos podem ver, provar e sentir o que emana dos nossos corações. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações pela ação do Espírito Santo. Por isso nós temos que pôr em consciência e pôr dentro do nosso coração essa verdade, porque é uma verdade. Sem a parceria do Espírito Santo não chegamos a lugar nenhum. Sem a parceria do Espírito Santo não temos bússola, não temos o GPS que nos mostra o caminho, que nos dirige. Sem o Espírito Santo nós ficamos rodopiando, feito piorra no mesmo lugar e não chegamos a lugar alguma. Sem o Espírito Santo nós literalmente andamos em roda, como dizem. Nós ficamos na encruzilhada, não sabemos para que lado ir. É o Espírito Santo que nos movimenta, é o Espírito Santo que nos mostra a direção exata, é o Espírito Santo que nos santifica o tempo todo na dinâmica constante, porque Ele é o único que continua atuando, porque o Pai criou e deu à criação uma lei. A própria criação se renova, a própria criação trabalha. Jesus já salvou todos os homens que vieram antes, durante os seus contemporâneos e todos os seus descendentes, todos os degredados e filhos de Eva. Mas o Espírito não. Ele não o santificou no passado, no pretérito passado. Ao contrário, ele santifica cada instante, porque ele é extremamente dinâmico, por isso ele é chamado de vento. Por isso ele apresenta-se como fogo, por isso ele se apresenta como pombo, porque o olhar do Espírito Santo é um olhar unifocal, focado em cada um de nós, mostrando e manifestando a cada um de nós um amor inimitável, inigualável, inexpressivo, tão grande é. E é o Espírito Santo que nos dá a vida e a vida em abundância.
É o Espírito Santo que nos vivifica. É o Espírito Santo que ressuscita os corações mais endurecidos e mortos pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento. É o Espírito Santo que nos faz fazer as novas experiências do amor de Deus, que muitos pelo caminho afora perdem por falta de perseverança. É o Espírito Santo que nos recupera. É o Espírito Santo que nos torna a atrair para Deus. É o Espírito Santo que nos encanta com a palavra de Deus, que nos encanta com a igreja tão amada por Jesus, que nos leva a encantar com tudo que é sagrado, que nos leva a encantar e respeitar e ter um santo temor de Deus, e nos leva a ter uma admiração especial por todas as criaturas, vendo toda a beleza dos traços, das obras, de toda a matéria-prima, de tudo aquilo que Deus criou, destinado unicamente para servir a cada um de nós. E com isso nunca vimos tanta bondade e tanto amor atrás de tudo isso, que nos serve noite e dia e noite. Está este Deus que só podemos ver depois que fecharmos nossos olhos nesta terra, para olharmos e vê-lo pela nossa alma, a imortal alma que volta ao estado de origem, que é as mãos de Deus, o coração de Deus, a nossa morada eterna. Por isso sejamos gratos a Deus, nos deixando conduzir pelo Espírito Santo. Deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo, assim como os apóstolos e todos aqueles que foram eleitos por Deus se encheram de coragem para fazer as maiores lutas, para enfrentar o maior adversário de todos, que é a nós mesmos. Rejeitar aquilo que a nossa carne deseja, rejeitar aquilo que o mundo nos oferece, rejeitar, dialogar com o mal. É o Espírito Santo que nos vivifica, nos dá uma nova inteligência, nos potencializa, por mais analfabeto que sejamos. É o Espírito Santo que realiza, enfim, tudo que é edificante, tudo aquilo que é da vontade de Deus. Até nossas orações, se não forem permitidos que o Espírito ore em nós, nossas orações se tornam estéreis, sem unção, se tornam assim. É pelo Espírito Santo que nossa oração flui, é que nossas orações alcançam o coração de Deus, que se apressa muitas vezes em nos acolher, em nos ajudar. Por isso nós saímos do Pentecostes, nós saímos dessa inauguração oficial da igreja, através da primeira novena que a igreja fez e realizou, que foi no cenáculo. E Jesus vem a dizer para nós, hoje e agora, não saia, não de Jerusalém, mas não saia da minha igreja, mas permaneça aí, esperando o cumprimento da minha promessa. Por isso, nós não podemos sair da nossa igreja, não podemos sair de nenhum movimento da nossa igreja, aqueles que sabemos que falamos a mesma língua, que temos em comum este mesmo local, que temos em comum, acima de tudo, o nosso Mestre, assim como o servo. Por isso, nós te pedimos neste momento, Jesus, envia teu Espírito para que a face da terra do nosso coração
seja renovado. Envia teu Espírito, Senhor, a todos aqueles que são cordas do nosso coração, que nós amamos, que nós gostamos, que fazem parte da nossa vida, ou que são dependentes de nós, ou que nós muitas vezes dependemos dessas criaturas, que são barganhas de amor, nossos amigos, nossos parentes, nós mesmos, mas que primeiramente eu saiba apreciar, valorizar com todo esmero e zelo o amor que Deus manifesta a mim em cada respirar, em cada cor que eu vejo, em todas as floradas, em todo verde e suas variantes, em todo elemento água, com todos os seus mistérios no fundo do oceano, com toda a beleza da chuva que nunca cai torrencialmente, mas em gotas, para não cometer desastres, as nuvens que encobrem o sol para não nos queimar, para não desidratar, a chuva que cai maravilhosamente para fecundar a terra, para inchar a semente e multiplicar o grão. Enfim, tudo aquilo que temos ao nosso redor, tudo que está ao alcance de nossas mãos, que tudo que são presentes de Deus para nós. E há uma pergunta: e que tipo de presente eu dou a Deus? Gratidão se paga com gratidão. Cortesia se paga com cortesia. Deus não precisa absolutamente de nada que diz respeito a nós, mas o amor dele é tão grande por nós, por isso que tudo te torna eternamente responsável por tudo aquilo que cativa, né? Nos diz Exupéry. E Deus nos conquistou, e a muitos Deus conquistou com o seu amor. Por isso é preciso dever a Ele toda uma reverência, todo um rigor. É preciso devolver a Ele toda uma fidelidade. É preciso devolver a Ele em forma de adoração, em forma desse temor, um estar em Sua presença, um tentar conhecê-lo cada vez mais pelos joelhos e se deixar conhecer através do Espírito Santo para Ele. É uma troca de conhecimentos, é uma troca de palavras, não de monólogo que nós sempre estamos falando, pedindo, não, mas é silenciar para ouvir Deus nos falar, e como Ele nos fala profundamente ao coração, como Ele nos fala profundamente através dos acontecimentos ao nosso redor, na nossa vida, como a voz de Deus se faz nos acontecimentos do dia a dia ao nosso redor e muitas vezes nós não percebemos. Por isso sejamos gratos a Deus na íntegra e entreguemos a Deus o que é dele, a honra, a glória, o poder e o louvor através da nossa sincera conversão. Demos a Ele essa graça, essa alegria. Não entristeçamos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Sejamos verdadeiramente filhos de Deus, sejamos verdadeiramente amigos de Deus, sejamos realmente, verdadeiramente confiantes e abandonados em Deus. Essa é a alegria de Deus, é quando nós confiamos, quando nós nos abandonamos, quando nós verdadeiramente o temos como amigo, como um pai que tem um coração de mãe e que com certeza nele podemos confiar e ter a certeza de que dele nada vai nos faltar.
Por isso, Pai Santo, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, sabendo que o Senhor é um Pai amoroso, um Pai que faz loucuras de amor por nós, fez, faz e sempre fará, junto do seu Filho Jesus, e nos oferece esse amor, essas loucuras de amor, por mais que nós sejamos pecadores. O Senhor não olha os nossos pecados, o Senhor simplesmente ama o pecador. O nosso pecado o Senhor não ama, assim como aquele que te pertence e sente e vive essa pertença também não gosta de pecar, peca porque é pecador. Por isso nós te pedimos perdão nessa noite, neste dia que amanhece. Nós te pedimos misericórdia, pedimos que o Senhor nos dê um coração contrito, humilhado, um coração acima de tudo humilde e simples como o coração de Jesus. Que o Senhor possa verdadeiramente nos abençoar em todos os nossos projetos. Queremos te entregar, Senhor, toda a condução de nossas vidas, porque a sabedoria vem do seu trono. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, nesse dia de hoje, dentro dessa mensagem, dentro dessa fala, nós queremos, Senhor, de todo o nosso coração, fazer um sacrifício, sacrificar os Isaques de nossas vidas, como o Senhor pede essa prova a Abraão. Queremos sacrificar a desconfiança de Deus, queremos sacrificar a nossa falta de fé em vós, Senhor. Queremos sacrificar tudo aquilo que são bloqueio, tudo aquilo que são impedimentos, Senhor, de termos um contato cada vez mais íntimo convosco. Por isso, Senhor, é que te pedimos, aumenta-nos a fé, aumenta nosso sentimento de filiação de verdadeiros filhos vossos. Aumenta-nos por misericórdia os frutos e os dons do Espírito Santo, porque o Espírito Santo o Senhor nos dá. O Senhor é aquele que não nos dá tudo e nada não nos falta. Assim como está no Salmo 22. O Senhor é meu Senhor, é meu pastor, e por isso nada me faltará. Nada me faltará, Senhor, nada me falta, porque eu tenho tudo, e meu tudo sois vós. Meu tudo é Jesus, meu tudo é o Espírito Santo. E para completar, o Senhor ainda nos deu uma mãe maravilhosa, como a mãe de Jesus, que se tornou num pacto de sangue, de aliança, no Calvário. Antes da sua morte, o Senhor nos deu. E ela assumiu essa filiação. Ela nos assumiu como filhos e sempre está no meio de nós, pedindo em prantos, chorando muitas vezes, que nós rezemos, que nós amemos, que nós nos convertamos, que nós temamos a Deus, que nós escutemos a Deus, para a alegria do nosso Criador, Santificador e nosso Salvador. E na alegria de estarmos unidos no seu nome, Jesus, na alegria de sabermos que temos alguém que nos olha, alguém que cuida de cada um de nós. É nessa alegria que dizemos, Senhor, com toda alegria e confiança, que estivemos unidos e reunidos foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim.
venho a ti, meu Deus.